Como dados e inteligência artificial transformaram completamente o setor farmacêutico e os profissionais da área? E quais novidades o futuro próximo reserva para o setor? Confira agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast, hoje diretamente do evento AI Data Leaders, que é um dos principais eventos de dados e inteligência artificial do Brasil aí, juntando os principais líderes das principais empresas num evento muito interessante. E hoje com a gente aqui para conversar um pouco sobre esse universo dos dados e inteligência artificial, o Alexandre. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Vitor? Obrigado pelo convite. Prazerzaço estar no evento, prazer estar aqui no Data Circle. Vamos conversar, vamos trocar ideias. Vamos falar sobre saúde, falar sobre dados, vamos trocar ideia. Boa, você já puxou um pouco do gancho aí e, bom, já vamos começar a conversar sobre a aplicação de dados e inteligência artificial na área da saúde. A gente sabe que existe uma série de aplicações, é uma das áreas que mais tem usado inteligência artificial na parte de pesquisa e desenvolvimento, na própria parte operacional de todo o negócio, mas você sabe muito mais que eu aí, comenta um pouco sobre como tem sido essa evolução ao longo dos últimos anos, esse panorama da tecnologia no setor. Bacana a pergunta, Vitor. Eu tô nesse universo de dados já há mais de 16 anos, tenho formação em tecnologia, trabalho no segmento da saúde há mais de 16 anos. E eu acompanhei toda essa jornada, né? Hoje a gente fala muito de dados, inteligência artificial, tecnologias de inovação que vão otimizar o nosso tempo, mas de fato eu acompanhei toda essa jornada lá no comecinho do universo de dados, onde as nossas principais dores eram a gente ter um dado de qualidade, era a gente estruturar e criar um data lake, esses eram os nossos principais desafios. E dentro da área de saúde não é diferente, assim, na área de saúde, apesar de ser um universo super regulado, né, onde você tem legislação, um controle bastante grande com qual nível de informação e que tipo de informação que você pode divulgar, que você pode utilizar, a área da saúde é dos segmentos que tem bastante dados, assim, né? Você tem... olhando para... Normalmente a gente divide em dois grandes negócios, assim, a área da saúde, olhando para a indústria farmacêutica, que é onde eu atuo, né? O negócio mais retail, que é aquele negócio de varejo, onde você tem medicamentos que são prescritos, e o mercado institucional, que a gente chama que é o universo de non-retail, onde de fato são medicamentos ou drogas ou tratamentos específicos para instituições, né? Onde você vai fazer um tratamento um pouco mais caro, etc. Onde o paciente de fato vai fazer um tratamento mais caro. E o universo de dados ele permeia sobre essas duas óticas, os dados de varejo e os dados de institucional. E nesse segmento, obviamente o dado de varejo ele é um dado hoje muito mais capturado dentro das empresas que atuam no segmento de indústria. Normalmente as multinacionais farmacêuticas têm acesso a um grande volume de dados. Então, o mercado de retail, quando você olha para um prisma de usar os dados a favor da performance, melhor tratamento, melhor segmentação, é algo que é comum. Já ao passo no mercado institucional, né? A gente ainda está tentando entender como trabalhar com esses dados, porque normalmente são dados públicos, são dados que precisam ali de parceiros e de uma inteligência para extrair esses dados muito maior. Eu vejo que hoje, dentro do segmento farmacêutico, você tem a aplicação de dados para várias coisas. É um segmento que hoje de fato toma decisões baseadas em dados, então toda a parte de performance de produtos, decisão de investimento, P&L, toda a parte de P&D, pesquisa e desenvolvimento, ela está pautada, lançamentos de produtos, novas moléculas, novas drogas, ela está pautada sim em uso de dados para alavancar essas decisões. E algo que já é utilizado há muito tempo, mas que a gente também vê de forma muito clara assim, no segmento farmacêutico, é como você otimizar seu time de vendas, né? O seu time de campo. Como que eu uso dados para potencializar aquele time de campo, para ele encontrar o melhor médico, o médico que é mais aderente aos nossos produtos, aos nossos tratamentos,
de fato, a dar um conteúdo também mais relevante para aquele médio em termos de conteúdos digitais, campanhas digitais. Então, é um universo que hoje é muito utilizado dentro do segmento farmacêutico e tem vários cases de uso, assim, até com uso de inteligência artificial já, né? Você falou aí de diversas aplicações em diversas áreas dentro do setor de saúde, mas partindo desde uma abordagem mais de retail, né, de varejo, até numa parte bem específica da indústria farmacêutica ali, de pesquisa e desenvolvimento. Exato. E como que surgiu, assim, pensando um pouco em histórico, né, como que surgiu essa necessidade? Quando que o setor como um todo, se é que a gente pode falar assim, né, mas pelo menos na sua visão, quando que as pessoas deram aquele clique ali e viram o tamanho do potencial que estava ali escondido nos dados, tanto para tomar uma decisão mais assertiva, quanto para entender o que está acontecendo, para trazer aquele insight ali para o negócio? Como eu acho que essa transformação? Assim, de novo, eu estou há 16 anos no mercado e desde que eu entrei no mercado farmacêutico, já existia a cultura do uso de dados nas empresas. Então, eu diria que isso já é bem antigo e ele, obviamente, passou a ser mais necessário porque novas empresas foram sendo criadas e o mercado ele é muito competitivo, né? Eu acho que o start ali de um uso mais forte de dados no universo, principalmente na indústria farmacêutica, estava muito relacionado a alguns pilares. Primeiro é um pilar de você ter mais produtividade no seu time de vendas e mais competitividade. Então, como que de fato eu sei que o meu produto está performando melhor? Para qual tipo de público, para qual tipo de cliente que eu tenho acesso. Então, acho que tem um prisma ali de como eu performar melhor e como o meu time de vendas performa melhor. Acho que também tem um olhar de como dar o melhor acesso ao medicamento ao paciente. Então, para prover esse melhor acesso ao medicamento para aquele paciente, eu preciso identificar onde esse paciente está. Então, existem produtos dentro da indústria farmacêutica, que a gente chama que são produtos de alto custo, que você tem uma incidência de pacientes muito pequena. Então, o desafio aqui, ele está como eu encontro esse paciente? Como que eu diagnostico esses pacientes? E aqui o uso de dados públicos do governo, epidemiologia, então a gente entender de fato como que o Brasil ele é constituído em termos de população, em termos de quais são as doenças que o Brasil, que tem no Brasil hoje e em quais regiões, isso ajuda as indústrias a encontrarem esses pacientes de fato, né? O propósito da indústria farmacêutica nesse tema, de fato, é promover acesso e garantir que os pacientes tenham acesso. Então, o dado aqui, ele alavanca a encontrar mais rápido, de forma mais rápida e melhor esse paciente, obviamente através de um stakeholder importante que é o médico. Então, a medicina em geral, ela é sempre um tema que utiliza muito dado, né, para tratamento, para dados de estudos, pesquisas, etc. E a indústria ela tem também um papel de como ajudar os médicos a se reciclar, a promover e dar informações para esses médicos tomarem as melhores decisões. No fundo, a decisão do tratamento em si é sempre do médico, né? E a indústria tem esse papel de fornecer. Então, eu acho que é isso. Resumindo um pouco assim, você tem casos mais olhando para performance, para pesquisas científicas que vão possibilitar ali médicos tomarem decisões, promover esses dados para diagnosticar os melhores pacientes e até chegar no final da cadeia ali para você melhorar a pesquisa e desenvolvimento de produtos, para você melhorar a supply. Uma das coisas importantes, o Brasil é um país gigantesco. Então, para você, como que de fato você melhora a sua logística, a sua cadeia de logística, é super importante, assim. E sem considerar o nível de capilaridade que a indústria farmacêutica tem, né? Então, para você conseguir chegar na farmácia lá no interior do país e a gente vê os produtos aí que chegam de fato, você consegue comprar os produtos naqueles lugares. É uma logística muito... Exato, a logística, a sua inteligência competitiva, né? Como que de fato, dentre esse segmento, você consegue propiciar os melhores preços, os melhores descontos para os pacientes. Então, de fato, acho que
tem um uso super interessante que isso também aí entrando um pouco no tema aqui do evento de AI, e só existe AI se de fato você tiver bons dados, um bom data lake, né? Exato. É um tema de Next Best Action. Então, a indústria farmacêutica já há um bom tempo, eu diria que há uns 5, 6 anos, de forma bem consolidada, provê ali o Next Best Action, ou seja, o dar a melhor ação para aquele time de vendas, aquele time de campo. A gente já provê essa informação para eles. Então, qual é o melhor médico numa região? Qual é o canal de preferência de atendimento daquele médico? Eu vou falar com aquele médico por um e-mail, eu vou enviar um e-mail para ele, eu vou falar para ele por um canal ali, WhatsApp, um canal remoto. Ele prefere um contato mais presencial. E toda essa inteligência de olhar para quais dados a gente tem, qual é o melhor a ação que a gente vai dar para o representante, ela já é bem segmentada, assim, bem utilizada no universo da farma, assim, em geral. Essa parte aí, ela tá muito relacionada, por exemplo, a uma gestão de carteira, né? Exato. Então, previsão de churn entra aí, Exato. Leads, né? Prospectos, Exato. Cross-sell, upsell, quem que é o Exato. cliente que tá com mais A gente probabilidade. teve projetos bem interessantes dentro das indústrias que eu já atuei, de captura de leads mesmo, né? De como você usa dados para identificar potenciais stakeholders que hoje eu não atuo, mas que de fato eles têm interesse no meu produto, têm interesse em algum tratamento, tem potencial, um potencial para diagnosticar novos pacientes, mas hoje eu não falo com ele por N razões, por questão de braço, por questão de tamanho, por questão de não ter acesso porque hoje eu estou focado em outro tipo de especialidade. Então é bem interessante, assim, tem vários casos de uso, né? E assim, se a gente for pensar vamos lá, né? Desde, se não me engano, novembro de 2022, ali, quando o ChatGPT apareceu e revolucionou, pelo menos esse aspecto da inteligência artificial, porque a gente sabe aqui que a inteligência artificial é muito mais do que só Sem dúvida. a LLM que está ali fazendo esse hype todo, mas teve o GenAI, que todo mundo ficou impressionado com o potencial, mas que beleza, e aí? O que vai acontecer agora? E aí a resposta vem com Agentic AI, né? Que é basicamente os agentes de inteligência artificial conseguindo tomar ações a partir de uma comunicação natural com o usuário, que era impensável há poucos anos. Como que esse caminho aí da indústria, no sentido da tecnologia, tem afetado a indústria farmacêutica? Como que é a sua visão com relação a isso? Eu acho que de uma maneira muito positiva, Vitor. Existem alguns casos de uso, por exemplo, olhando para acesso, como que de fato você atende, por exemplo, num caso de um médico, né? Como que o médico ele chega em mais pacientes, no atendimento de pacientes. Então, existem vários casos de uso de criação de agentes virtuais para aquele primeiro atendimento mais básico. E olhando para o prisma da indústria farmacêutica, é como que a gente se conecta com essas tecnologias e alavanca essas tecnologias para, no fundo, melhorar o acesso. Então, como que a gente cria os nossos agentes para ajudar os médicos a atenderem mais pacientes? Tem algumas iniciativas de você potencializar onde a sua força de vendas não chega, espécies de chatbots ou, entre aspas aqui, representantes virtuais, representantes de vendas virtuais, que obviamente vão conseguir atender melhor o médico ali em um lugar que eu não consigo chegar. O Brasil é super gigante em termos de tamanho, né? Exato. E eu acho que a medicina ela caminha para cada vez mais usar agentes para aumentar atendimento, agilizar atendimento, aumentar diagnóstico. Então eu lembro, eu participei de alguns casos com grandes players, DASA, grandes laboratórios que de fato investem hoje um caminhão de dinheiro para diagnóstico de exame. Como que você potencializa o seu diagnóstico e aumenta aumenta a sua agilidade na cadeia, sabe? A medicina diagnóstica é uma revolução real. É uma revolução. A gente pensa num chat GPT ali, num modelo simples, mas pensa que hoje em dia o diagnóstico através de inteligência artificial, ele possibilita, na verdade, a gente descobrir possibilidades de tratamento que hoje
o ser humano ele não consegue diagnosticar, porque obviamente a gente tem um limite ali de processamento humano, né? Então eu acho que a medicina ela é uma das áreas que já estão sendo super impactados com dados, agentes, e acho que vai cada vez mais ser impactado, assim, acho que eu vejo como um caminho sem volta, assim, sabe? E acho que um tema interessante, Vitor, para trazer é que nada disso funciona se você não tiver uma boa governança de dados estabelecida em qualquer empresa que você estiver atuando. Uma boa governança de dados estabelecida, a sua parte técnica ali bem construída. O objetivo aqui é a gente não entrar tanto no técnico, mas, de fato, nos últimos 10 anos, as áreas de BI, o que elas mais trabalharam foi estabelecer, de fato, lakes e estruturas de dados que possibilitam você tomar decisão. Que você pare de discutir se você tem um erro no dado, né? Que você pare de não confiar naquele dado. Eu acho que cada vez mais, eu recentemente vi acho que é uma pesquisa do Gartner falando que 39% dos projetos eles vão para frente, olhando para AI, ou seja, você tem ali 61% de projetos que eles não vão para frente e a principal causa é governança de dados. É como que você estrutura o seu modelo ali e qual a qualidade dos dados que você tem. Então, não é AI, na verdade. No fundo, é você ter modelos bem robustos que tenham dados validados com qualidade para tomar as decisões. No fim, não é uma novidade, né? Mas é aquela velha história de você tratar os dados como ativos. Exato. Ativos geradores de valor dentro dos negócios. Exato. E tratando isso como ativos, você justifica, por exemplo, um esforço Exato, na governança, um investimento num Data Foundations ali para realmente tratar bem esse ativo e, de fato, fazer com que ele, no final das contas, gere o valor que ele tem ali, né? Exato. Fazendo um paralelo que a gente estava falando de diagnóstico, né? Imagine você fazendo um diagnóstico num modelo que não foi bem treinado e ele dando um diagnóstico errado para um paciente. Primeiro, enfim, todo o problema que isso pode causar para o médico. Então, a preocupação de você ter esse universo de dados resolvido, ela é latente, cada vez mais latente, acho cada vez mais importante, assim. E assim, aí um pouco da minha visão com relação a isso. Eu acho que esse problema, ele sempre vai existir. Acho que vai também. Enquanto a gente estiver trabalhando com dados, vai ter esse problema de governança e de qualidade, justamente por isso, porque a gente vai tendo cada vez mais acesso aos dados, a quantidade de dados não tende a diminuir, pelo contrário, tende a aumentar. Exato. E aí a gente não está falando mais só de dados estruturados, mas dados semi-estruturados, não estruturados. Então, toda a governança que já era difícil, por exemplo, para dados estruturados, você vai ter que fazer para dados não estruturados. É imagem, é vídeo, é texto. Exato. Então, o desafio, ele aumenta na mesma velocidade que a tecnologia vai avançando. Exato. E que a oportunidade aumenta também. Porque você tem a oportunidade de atuar em caminhos que nunca foram percorridos, né? Eu acho que realmente a gente está num momento de disrupção, quando a gente olha para o nosso segmento, tecnologia, segmento de inteligência artificial, muito grande. A gente tem a possibilidade de viver iniciativas. Eu sou da época que existia todo um processo robusto para você trabalhar com um dado, né? Onde você tinha que fazer um processo de validação. Hoje existem tecnologias que te permitem, em segundos, ter um diagnóstico ali preciso dos dados e possibilitar um uso. Então, acho que a gente está num momento super interessante, super rico até para quem está trabalhando nessa área, em termos de exposição, de oportunidades mesmo de negócios, né? Para quem gosta da área, para quem gosta de dados, aí uma maravilha esse tempo que a gente está vivendo, né? Sem dúvida. E pra gente, eu sei que você já deu um panorama geral, mas especificamente pensando ali nos próximos desafios dos próximos anos, as próximas oportunidades também, como que você vê esse panorama pensando um pouco mais em futuro, dado tudo que a gente tem visto agora, todo esse rebuliço que está acontecendo ali no desenvolvimento da tecnologia, o que você vê para os próximos anos, os próximos tempos?
Eu acho assim, dentro da indústria farmacêutica, primeiro vamos olhar para uma parte da saúde. Eu acho que você tem um caminho super próspero de alcançar tecnologias que hoje, de fato, a gente não tem. Então, de fato, descobrir moléculas que hoje a gente não tem. Moléculas, já tem estudos em fases avançadas de tratamento para Alzheimer, vacina de câncer, uma série de vacinas. Então, na área da saúde, eu acho que tem uma oportunidade grande de melhorar esses tipos de tratamentos e oportunidades para os nossos pacientes. Acho que no universo da indústria e mundo corporativo, normalmente a corporação ela anda um pouco mais lenta do que todas essas inovações, isso é normal, pelo tamanho, pelo risco envolvido. Eu acho que cada vez mais a gente tem uma literatura de dados AI sendo disseminada nas empresas. Você não vai ter... o que eu vejo a longo prazo é que você não vai ter áreas centralizadoras dessa tecnologia de dados ou do uso de inteligência artificial. Isso cada vez mais vai ser disseminado nas empresas. Você não vai ter mais aquela área de business intelligence que de fato centralize e toma as decisões, que gera os principais relatórios. Eu acho que isso vai ser difundido de fato para áreas fim, tomadores de decisão, para que eles mesmos tenham essa literatura e saibam mexer. Isso parece ser um ponto simples, mas tem uma quebra de paradigma gigantesca. Então, vamos falar de um marketing digital, por exemplo. Hoje, o marqueteiro, ele tem que saber marketing digital, não é mais uma área de omnichannel. Então, ele, de fato, tem que executar a campanha digital. Quando você pensa num marqueteiro que olha, por exemplo, para performance de produto, não tem uma área que vai gerar alguma coisa para ele de fato, vai tomar essa decisão. Então, eu acho que a gente caminha para empresas mais autônomas, descentralizadas, até mesmo as grandes corporações. Isso muda um pouco a forma como a gente trabalha, empresas menos hierárquicas. A gente não vai ter tanta hierarquia, áreas que tomam... A gente vai ter modelos mais ágeis, né, metodologias mais ágeis, que já existe hoje dentro das empresas, mas de fato operando, né, para você resolver dores, não resolver ali uma entrega de uma área e resolver mais dores dos seus stakeholders. Acho que a gente caminha para lá. Acho que esse é o panorama, assim, como que eu dou mais informação para os médicos, como que eu dou mais informação para a cadeia no geral, como que eu agilizo as minhas entregas em termos de logística. Eu acho que a gente tende a ter uma agilidade muito grande, assim, em termos de informação, um aumento da velocidade. Em contrapartida, isso gera um desafio imenso para como lidar com esse tipo de situação. Como você também entregar bons produtos, né? Dada a competitividade que a gente vai ter. Então, várias empresas... Hoje, por exemplo, na indústria farmacêutica, antigamente, você tinha a indústria investindo em áreas de P&D para que a indústria descobrisse novas moléculas. Hoje, a indústria ela compra pequenas startups ou startups grandes que fazem só isso. Então, a indústria hoje ela já se posiciona como mais na execução ali, né, da cadeia de saúde como um todo e menos na busca do desenvolver. Obviamente que as indústrias grandes, elas têm investimento para desenvolver, mas elas estão muito mais... Porque com o advento da inteligência artificial, você tem startups surgindo tão rápido. Tudo passou a ser muito rápido. Tudo passou a ser muito rápido que o poder que a indústria tem de descobrir uma molécula, ele é mais lento do que o surgimento dessas indústrias. Então, isso de fato é uma mudança de paradigma gigantesco, assim, no segmento que eu atuo. E uma dúvida até com relação especificamente sobre essas aquisições de empresas, de startups e tudo mais. Como que funciona o pós-aquisição? Então, beleza, a startup está ali voando, descobrindo um monte de coisa e tal, aí foi comprada pela outra empresa que teoricamente está indo num ritmo mais devagar. O normal é a startup continuar sendo startup dentro da grande corporação ou ela dá uma diminuída na velocidade? Como qualquer segmento, a indústria farmacêutica não é diferente, você tem a indústria com uma velocidade diferente de uma empresa autônoma ali. Normalmente, o objetivo das grandes indústrias é buscarem inovações que elas já estão
ou em fase de lançamento, ou seja, já passaram por fases de teste, olhando para produtos, tratamentos, que, obviamente, a indústria ela não precisa passar novamente por essa fase. Então, seria muito mais pegar um produto em fase de lançamento e executar esse produto ou dentro de um pipeline, que aí sim a indústria tem vantagem, porque já está dentro do... conhece os stakeholders, o sistema, eventualmente já atua com aquele público, aquele médico, aquela especialidade. E aí é uma barreira de entrada muito grande para a startup conseguir ter a dimensão que uma indústria farmacêutica precisa. Perfeito. Acho que esse é o grande... objetivo, obviamente, para a startup também tem um olhar de potencial, né? Porque ela vende o seu negócio ali e ela também não ia conseguir atingir esse modelo de negócio sem a ajuda da indústria. Eu acho que, olhando para esse segmento assim, no fundo, e isso sempre, para quem está na indústria, sempre foi um desafio. Você investe, a indústria como um todo investe bilhões e bilhões de dinheiro, de reais, dólares, em produtos em tratamentos que podem ou não dar certo. Sempre teve uma incerteza nesse negócio, né? Então, às vezes você está lá investindo 10, 15 anos e lá na última fase o produto não reagiu como deveria, porque o ser humano não é algo simples de ser estudado. Então, encurtar essa jornada para a indústria talvez é a sobrevivência da indústria, sabe? Porque realmente a jornada ela é uma jornada muito custosa. Eu sei que quando a gente olha no olhar do paciente, e precisa olhar assim mesmo, às vezes o paciente não tem acesso ao medicamento por N razões e de fato a indústria ela não consegue ajudar. Mas encurtar a jornada da pesquisa até chegar à execução do produto e o acesso ao medicamento, eu acho que é um desafio que dados e inteligência artificial vai fazer. Para mim, o futuro da indústria farmacêutica como um todo é isso. É como você passa a lançar melhores, primeiro identificar os produtos e lançar melhor esses produtos que você identificou obviamente potencializando a sua estrutura, né? Mas só voltando sobre aquele ponto da startup especificamente, o ecossistema normal é a startup participar, tipo, ser integrada ao time de pesquisa e desenvolvimento? Depende. Normalmente, essas startups, elas já têm uma estrutura... Para você chegar num modelo de produto que já está num nível de fases avançadas de pesquisa, você precisa de um investimento. Normalmente, essas startups, elas já têm um investimento importante. Assim. Passou já muito daquela fase da ideia. Exato. Dificilmente você vai ver uma startup que uma indústria farmacêutica está investindo que não tem realmente um potencial, um valuation grande. Aí você tem modelos, depende. Tem modelos que startups são incorporadas e passam a fazer parte da estrutura. E aí, obviamente, passa a seguir a velocidade e obviamente, chega também com um outro tipo de mentalidade e muda um pouco. Conhecimento externo ali, né? Ou você tem modelos onde você executa e compra, não compra a startup, mas compra os produtos. Então, você tem percentuais distribuídos entre startup e indústria. Tem vários tipos de modelos. No fundo... como qualquer business, né? Essas startups, quando elas encontram um produto que de fato vai melhorar a vida de um paciente, ela é o que a indústria procura, né? Como melhorar a vida do paciente. Então, sendo a compra de um produto, sendo a compra da startup, ela vai se aproveitar dessa camada de execução e para chegar lá no paciente, né? Você tem vários modelos assim. Legal. Normalmente essas empresas também elas estão sediadas em outros países, então às vezes tem startups que são multinacionais já, é um conceito, né? Pensa às vezes que startup é necessariamente uma empresa pequena, mas isso não necessariamente é verdade, né? E aí a startup ela já vislumbra potenciais mercados para o seu tipo de produto, então ela já abre sedes ali nos países. Então tem, assim, é um segmento que, de novo, para mim é o futuro da saúde, olhando não para tratamento em si, né, para execução do tratamento, mas para descoberta de novos tratamentos, esse é o futuro da indústria, com certeza.
Legal. Acho que a gente passou por boa parte aqui de muitos temas relacionados à indústria. Acho que essa parte de inovação das startups ali, acho que é uma coisa que sempre vai acontecer, né, dentro da indústria farmacêutica, indústria de saúde. E o panorama para saúde, farmácia e para todos os... ou não é diferente para os outros setores, né? Não é. Acho que tá com uma... Hoje já não é mais hype, né? A gente já sabe, assim, há muito tempo já não é, mas especificamente sobre GenAI e Agentic AI, parecia que o GenAI seria um hype infundado para algumas pessoas ali no início, porque faltou aquela parte de ação. Hoje já não falta isso mais. Agentic AI vem para remodelar processos em vários segmentos, independente se é indústria farmacêutica, se é finanças, se é varejo, enfim. E acho que, pelo que você trouxe aqui de contexto interno, né, de quem está ali há 16 anos vivendo o dia a dia, deve estar sendo extremamente prazeroso viver essa época agora dentro dentro sem do setor. dúvida. Eu acho que a gente tem... Eu vivo um momento de hiperinformação, então você realmente tem que, de fato, escolher qual é a sua melhor informação, o que você vai se capacitar, no que você quer atuar como área, como empresa. Mas a coisa mais interessante que eu vejo é a velocidade das coisas. Isso é realmente... As tomadas de decisões, elas são... Eu sou da época que, olhando para a BI, às vezes existiam relatórios que a gente demorava semanas para atualizar. E hoje você tem relatórios que são atualizados em minutos, processos que são diários, processos que são real-time, decisões que você toma em cadeia logística, baseada em, por exemplo, um estoque dos seus distribuidores, em real-time, em dados ali diários, semanais, que para quem está na indústria farmacêutica era imprevisível, pelo menos, que o futuro chegasse tão rápido, né? Então, para mim é super prazeroso e, ao mesmo tempo que existe uma oportunidade grande, existe um desafio de lidar com tudo isso. Exato. Né? Até porque a inteligência artificial e a tecnologia como um todo, mas pensando mais na IA, ela facilita muito você chegar até um nível alto, né? Sem dúvida. Então, o a mais ali, ele tem que existir de alguma forma. Sem dúvida. Hoje as áreas que são autônomas, que querem ser mais autônomas, elas fazem por si só. Então, por exemplo, eu lidero dentro da empresa que eu trabalho uma área de Insights Analytics, né? E hoje o meu time simplesmente entregar um relatório já não é mais suficiente como era antigamente, porque... O concorrente faz, todo mundo isso faz. O concorrente faz, a própria área faz, ela tem ferramentas de GenAI que vai fazer não só a construção do report, mas com uma análise factual do dado ali. Exato. Então, o meu time, ele de fato precisa olhar para aquele dado, olhar para aquele relatório e tirar um insight diferente de um time de marketing, de um time de vendas, porque se a gente não tirar um insight diferente, não faz sentido o nosso propósito, né? Então eu acho que de novo, é desafiador, porque cada vez mais você tem que ser mais... Eu acho que a gente já tende a ser mais especialistas nos nossos assuntos, menos generalistas, principalmente em universo de dados, porque quando você olha para o generalista, as áreas elas passam a ser mais generalistas, porque elas têm hoje ferramentas que fazem a parte técnica ali, que hoje estava concentrada numa área, e hoje você tem que conhecer de forma super profunda o negócio. Assim, eu tenho contatos com pessoas, com equipes de outros países que têm acesso às informações do Brasil em horas. Então tem sistemas lá online que conseguem enxergar qual é o nosso faturamento em real time dentro da nossa corporação inteira. Então não é mais também, transcende um pouco a você olhar só o seu negócio, só a sua região. Hoje você não está mais comparado ali, é só os seus competidores dentro da região. Hoje você faz comparações com outros segmentos parecidos em outros países, como que eles se comportam, como que você usa essas similaridades ali
para alavancar algum tipo de decisão que você tem. Então, é um universo, de novo, super interessante, mas super rico também e com muita oportunidade. Acho que as áreas que conseguem ter uma boa governança, tem um olhar estratégico, menos operacional, de fato, para o uso de dados, o que aquele dado realmente está impactando na tomada de decisão, na melhoria de um relacionamento com o stakeholder. O que de fato aquele dado está gerando de valor? Se a gente não repensar isso em cada produto de dado que a gente faz hoje, a gente fatalmente vai ser substituído aí sim por uma IA, porque a IA está pronta para entregar, está pronto para fazer rápido, mas não está pronta para pensar como a gente pensa. E aí entra o diferencial do humano, que é o contexto do negócio, saber quem está em cada posição, Exato. Conhecer mais a fundo. Acho que é isso que você está dizendo sobre ter que ser menos generalista no sentido de, principalmente, conhecimento de negócio, né? Não é só você conhecer do Power BI que você vai entregar uma coisa legal. Hoje o Power BI hoje virou commodity. É isso. Hoje o profissional de áreas como Analytics, Business Intelligence, não são profissionais mais de ferramentas, são profissionais que precisam conhecer de fato do segmento que atuam, assim. E conhecer de fato, às vezes, não é conhecer só o dado. Às vezes você precisa ir para o campo, às vezes você precisa acompanhar um time de vendas, às vezes você precisa ouvir de um médico qual que é uma dor que o médico tem, ou de uma farmácia, qual que é o tipo de informação que a farmácia usa para tomar uma decisão de compra. Qual é o perfil de consumidor que está naquela farmácia. São tantas nuances que a área de analytics ali, eu vivo isso diariamente há 16 anos no universo de farmacêutico, ela precisa se modernizar nesse sentido. Tanto que eu vejo hoje que é uma área que forma muitos profissionais, porque esses profissionais acabam conhecendo tanto do negócio que acabam migrando para a área de negócio, e olhando sei lá, 10, 15 anos para frente, para mim é uma área que ela não vai existir, ela vai estar imersa dentro das áreas de negócio, assim, sabe? Como uma área de tecnologia. Antigamente a área de tecnologia, aquela área tech mais dura ali, ela ainda é necessária, né? Mas as áreas comerciais, eu tenho formação de tecnologia, trabalhei muito tempo na área de tecnologia também. Essas áreas comerciais, tecnologia comercial para ajudar aplicações comerciais, hoje ela não existe se ela não estiver dentro da área de negócio, dentro da área que toma decisão, que usa de fato, porque aquele mood de tecnologia de você, faz um requerimento, aprova o requerimento, isso não existe mais. Não dá tempo, né? Não dá tempo de fazer isso mais. E assim, não sei se você concorda com isso, mas eu vejo não só para a indústria farmacêutica, mas como uma tendência geral na área da tecnologia, um movimento para tecnologia ser cada vez mais federada dentro das grandes corporações. Ou seja, na minha visão, ainda continua tendo a necessidade de pelo menos uma estrutura centralizada, mas não para executar. Para fazer a governança, para definir quais são os padrões, para conseguir fazer com que cada área consiga comunicar, para não virar silos de dados igual era há pouco tempo atrás. Sem dúvida. Mas a execução na ponta, empoderando a ponta ali. Eu acho que o papel da tecnologia, quando eu olho principalmente para o universo de dados, hoje ele é mais latente para garantir fundação, para garantir processos sustentáveis, né? Para garantir de fato documentações, melhores investimentos, melhores tecnologias. Hoje você não sobrevive. Padronização, harmonização. Em grandes corporações multinacionais, assim, de fato dificilmente você vai tomar uma decisão localmente sem um aval de uma área central de tecnologia, porque em grandes corporações que estão espalhadas ao redor do mundo, o investimento sempre é muito custoso. Então, garantir de fato que você tenha um investimento em tecnologia inteligente é um papel da tecnologia central. E que possibilita que esse investimento que você salve, né, dentro da área de tecnologia, ele se reverta para áreas de negócio, como investimento P&D, como investimento de comercial. Então, acho que esse é o caminho, assim, sabe?
Legal. Bom, acho que a gente conseguiu falar sobre muitos temas aqui. Bom. Obrigado, Alexandre, pela sua visão. Acho que foi bem bacana dar essa passada pela sua... Bom. Não, eu que agradeço, Como Vitor. Obrigado enxergar. pela oportunidade. Eu faço parte do Data Circle, acho que é uma comunidade super importante dentro do segmento e estamos juntos nas próximas aí, com certeza. Valeu, obrigado. Valeu, Vitor. É isso aí. Abraço. Até mais, abraço.